Diz assim a palavra do Senhor: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará qualquer dano, ou nada vos fará dano algum. Eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará qualquer dano. Podeis se assentar. Aplauda a palavra do Senhor. Deus seja louvado. Glória a Deus. Já podemos ver Deus curando, né, irmãos, essa noite. Deus libertando, pessoas sentindo a presença do Espírito Santo, né, sentindo algo diferente no seu corpo, na sua alma, sendo tocado por Deus. E é importante, irmão, nós falar sobre essa palavra nessa noite, né? A autoridade espiritual para vencer o mal. Amém? Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler agora, ela foi dita, ela foi falada por Jesus. Jesus disse aos seus discípulos. Os discípulos saíram para fazer a obra do Senhor. Os discípulos foram pregar, expulsar demônios, curar pela palavra. E eles chegam até Jesus felizes. Eles voltaram, diz a Bíblia, quando eles voltam, eram 70 discípulos que saíram. E quando eles voltam, eles estão felizes falando com o Senhor. E o Senhor responde para eles, né? Eis que eu vos dou o poder para pisar em serpente, escorpiões e sobre toda a força, olha, toda a força do inimigo. Serpentes e escorpiões, algumas classes de demônios, e depois o Senhor acrescenta, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esses dias uma pessoa chegou para mim, um obreiro chegou para minha pessoa e disse assim: pastor, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou um pouco com medo. Está aprendendo o evangelho ainda, como todos nós, né? Ele falou: pastor, eu tenho medo que possa me dar alguma retaliação, né? Ter alguma retaliação contra a minha vida por eu fazer a obra de Deus. Aí eu li esse versículo para ele. Eu disse: olha o que o Senhor diz aqui, meu irmão. Você não tem que ter medo, não precisa ficar preocupado contra isso, porque o próprio Jesus disse: olha, isso que eu vos dou poder e nada vos fará dano algum, aleluia. Falei: pode fazer a obra de Deus, a não ser que você estiver em pecado. Aí não podemos querer enfrentar, né, irmãos, demônios, potestades, né, estando numa situação que desagrada a Deus. Aí eu preciso me consertar com Deus e fazer a obra do Senhor. Mas nada lhe impede também de você se consertar com Deus, glória ao Senhor, né? Porque o próprio Jesus disse: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, nós temos o advogado, Jesus Cristo, que vai até o Senhor e advoga a tua causa. Mas nós estamos aqui hoje, irmãos, para falar sobre autoridade espiritual. Essa palavra nós estamos vendo que vem da parte de Deus, essa autoridade, amém? Foi Deus que deu. Uma coisa muito errada é as pessoas acharem que essa autoridade espiritual está só sobre o pastor da igreja. É um erro profundo. Ou que essa autoridade espiritual está só sobre os obreiros da igreja. Não, meus irmãos, é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então Deus, Ele te deu autoridade espiritual para a tua vida. O Senhor, Ele outorgou, Ele distribuiu essa autoridade para nós. Então eu preciso fazer o quê? Eu, sabendo que eu tenho essa autoridade de Deus, eu preciso reconhecer essa autoridade. Reconhecer que Deus me deu essa autoridade e que eu tenho essa autoridade de Deus e que eu devo fazer o quê? Eu devo exercer e devo praticar essa autoridade na minha vida. Porque o que acontece? Acontece muitas das vezes as pessoas terem essa autoridade e não exercer, não praticar essa autoridade. É igual, né, esses animais que nós vemos, o boi, por exemplo, ele tem uma força tremenda. Se comparar a minha força à força do homem, imagina quantas vezes que é muito maior a força de um touro, de um boi, mas o homem domina ele. Por quê? Porque ele não sabe a força que tem. Nós vemos em alguns desenhos, ou até mesmo em alguns acontecidos, que o elefante, ele tem medo de um rato, irmãos. Você pensou um elefante daquele tamanho,
E de repente um ratinho e ele ficar com medo daquilo. Por que ele está com medo daquele rato? Porque ele não sabe o tamanho e a força que tem dentro dele. E às vezes nós estamos como esse elefante. Às vezes nós estamos como esse elefante, né? Deixando o mundo espiritual fazer que sofremos, que ficamos tristes, abatidos, e tendo esse poder, essa autoridade que Deus nos deu e que nós devemos agir e colocar em prática para a glória do Senhor Jesus. Então, por que Deus, Ele deu autoridade espiritual para nós? Porque existe uma luta espiritual. Por que Deus, Ele deu autoridade? Por que Jesus disse essa palavra? Eis que eu vos dou o poder. Para que Jesus deu o poder, a autoridade? Porque existe uma luta espiritual contra a nossa vida, né? Lutas espirituais existem e por isso o Senhor, Ele nos deu o poder. Então nós devemos exercer, devemos colocar em prática, né? E existem algumas armas que o Senhor nos deu, que nós precisamos usar, né, urgentemente na nossa vida espiritual. Porque senão nós ficamos, né, um dia eu estou feliz, outro dia eu estou abatido, outro dia eu estou triste, outro dia eu estou angustiado, outro dia eu estou com opressão, outro dia eu estou com depressão, outro dia eu estou feliz de novo. Deus não tem isso para a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida equilibrada espiritualmente, né? Então para isso eu preciso exercer, eu preciso usar esta autoridade que o Senhor nos deu. Primeira arma que Deus nos dá para usarmos a autoridade espiritual, a fé, né? A fé, ela é um escudo. Em Efésios 6, versos 12 e 13, 14, nós vemos ali que o Senhor fala que a fé é um escudo para a nossa vida. Então, você precisa usar a tua fé, né? Usar a tua fé em vários momentos da sua vida. Quando você está passando um momento difícil, quando que chega até você alguma situação, né, para te abalar, para te desequilibrar a tua vida. Então existe a hora de nós usarmos também essas armas, irmãos. Às vezes não usamos na hora certa, ou usamos na hora errada, na hora imprópria, né? Então a fé, ela é um grande escudo, né, uma grande autoridade para a tua vida. Ah, pastor, está acontecendo isso na minha vida, essa dificuldade, essa prova, né? Chegou até mim alguma palavra, alguma coisa que me desestruturou, né, que me deixou para baixo. Então é hora de você usar a autoridade. E essa autoridade se chama fé. Eu tenho fé em Deus, né? Eu não preciso me desestruturar, me desequilibrar, porque eu tenho fé no Senhor, né? Ah, pastor, aconteceu de eu ter uma enfermidade, aconteceu isso, eu vou ter que fazer um exame, alguma coisa. Então é hora de você usar a sua fé, de você buscar a cura divina, né? A Bíblia diz que Deus é o Deus que sara, Deus é o Deus que cura. Então você vai ter fé, não ficar triste achando que aquela situação vai piorar, né? As pessoas sempre pensam o pior, né? O inimigo quer isso. Isso é luta espiritual. Por que se fala luta espiritual? Porque é uma luta que você não vê. É uma luta espiritual na quarta dimensão. Você não vê essa luta, você não vê com os seus olhos nus, mas está acontecendo. Então é hora de você agir através do quê? Da fé. Deus quer ver você profetizar a tua fé, irmãos. Se você está enfermo, Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir você falar assim: o Deus que eu sirvo vai me curar, né? Se você está passando por um problema, uma dificuldade, o Senhor Deus quer ouvir dos seus lábios, do seu coração, né? O meu Deus, Ele vai me ajudar, Ele vai resolver esse problema, o meu Deus vai me dar vitória, né? O meu Deus vai me abençoar, eu vou sair, o Deus que eu sirvo vai me tirar dessa situação. Eu estou numa situação financeira difícil, né? Não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Deus quer te ouvir você falar: Senhor, eu faço um voto com o Senhor, né? Me abençoa, Deus. Eu creio que Deus vai me tirar dessa situação. Deus vai me entrar com providência na minha vida. Então isso é fé. Fé é você crer que Deus vai fazer algo por você naquilo que você está passando. Então não permita, isso é usar a autoridade espiritual. É usar a autoridade contra a luta espiritual. Por quê? Porque o que o inimigo quer te ver é para baixo. Existem duas lutas espirituais, interna e externa. A interna é você e o inimigo. É o inimigo querendo colocar coisas na sua mente, lançando dardos inflamados, lançando pensamentos que te deixam para baixo, pensamentos que te deixam triste. E é hora de você reagir. É hora de você agir, de você atuar a autoridade espiritual.
Eu não preciso ficar assim, porque o Senhor é na minha vida. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que está no comando, está no controle da minha vida, né? Então a fé, ela é uma grande arma que precisa ser usada, precisa ser colocada em prática, precisa ser exercida no momento difícil da sua vida. Outra arma que Deus nos dá muito importante é a confiança. A confiança. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os montes não se abalam, pode vir a tempestade, pode cair raio, mas o monte está lá firme. A tua vida com Deus, quando nós confiamos em Deus, pode vir qualquer situação, pode acontecer qualquer coisa. Eu confio no Senhor e na força do teu poder plenamente. Deus sabe o que está fazendo na minha vida e eu confio, creio em Deus e descanso o meu coração. Aí o inimigo não encontra brecha, porque há uma parede. A hora que ele lança o dardo, você coloca a fé, há um escudo que não toca sobre a tua vida, fica paralisado, não toca em você. Porque é o escudo da fé que te protege. A confiança em Deus. Eu confio no Senhor, né? Confiar, irmãos, significa estar sobre o cuidado de alguém. Confiar significa estar sobre o cuidado de alguém. E nós estamos sobre o cuidado de Deus. Nós que cremos em Jesus, nós que aceitamos já Jesus, nós estamos sobre os cuidados do Senhor. Davi disse, eu tenho um Deus que cuida. Escreveu pelo Espírito Santo, a minha alma está triste, a minha alma está abatida, a minha alma está atormentada, mas depois tem uma vírgula e ele diz, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Davi estava dizendo assim, Davi estava dizendo dessa maneira, eu posso estar desse jeito, mas não condiz com o Deus que eu sirvo. Então eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não preciso ficar desse jeito, atormentado, preocupado, porque eu tenho um Deus que cuida de mim de verdade. Irmãos, Deus ele te chama de filho. Talvez você olhe a Deus somente como Deus. Nessa noite o Senhor te chama aqui, meus irmãos, para que você olhe a Deus como Pai, e não como Deus somente, mas que você olhe a Deus como Deus e como seu Pai. Deus te chama de filho, Deus me chama de filho. Você é mãe, você é pai, você é tio, você é avô. Você sabe o amor que você tem pelos teus filhos, pela tua família. Deus é a mesma coisa. Deus te olha como filho. Deus cuida da tua vida. Deus te ama. Às vezes nós vemos Deus só como um juiz, irmãos. Isso não é bom. Isso é bom a certo ponto, para ter temor a Deus. Mas tem que olhar também como pai. Olha a Deus como um juiz, precisa sim olhar. Mas olha também, não deixe de... O errado é você olhar a Deus só como juiz e não olhar a Deus como teu pai. Aleluia. A própria palavra diz filhinhos. Deus não chama nem você de filho, Deus chama de filhinhos. Olha o amor de Deus para a sua vida. Deus chama de filhinhos. Não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo e fiel, Jesus Cristo, que pode advogar a tua causa. Então confia no Senhor. A confiança em Deus é uma autoridade espiritual. Por quê? Porque a tua luta interna, que é entre você, o inimigo e a sua mente, né, o seu pensamento, porque o que você pensa, você vive. O porquê é importante você policiar o seu pensamento. Você não pode deixar a sua mente pensar qualquer coisa, irmãos. Você não pode deixar a tua mente vaga, é um perigo. É a mesma coisa que você deixar um estacionamento vago e cheio de carro, algum carro vai entrar. Às vezes esse carro não é de Deus. Então a sua mente não pode ficar vaga. Sempre tem que estar ocupada a sua mente com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a presença do Senhor. Porque se você deixar a tua mente... Existe um ditado que é verdadeiro. Mente parada é a oficina do diabo. E é real esse ditado. Só não é bíblico, mas é verdadeiro. Então ocupe a tua mente com coisas boas. E quando você estiver pensando coisas que não é de Deus, existe um ensinamento para a tua vida. Faça a troca de pensamento. Troca na hora o seu pensamento. Troca na hora. Se você está pensando uma coisa que está te deixando mal, não fica cozinhando um angu, não. Tem pessoa que fica ali, né? Ah, eu quero ficar pensando isso. Porque aquilo faz mal, está te deixando para baixo e a pessoa está se alimentando.
Não, não faça isso, porque o que você pensa, você vive. Você está vivendo o que você está pensando. Tudo que você faz, você pensa antes. Mas nem tudo que você faz, tudo que você pensa, você faz. Não é assim? Tudo que você faz, você pensa antes. Mas nem tudo que você pensa, você faz. Tem coisa que você pensa primeiro, opa, isso aqui não vou fazer não, porque vai dar problema, vai dar BO, vai dar problema, Deus vai colocar a mão em mim, eu vou criar problema para a minha vida, para a minha família, para a minha vida espiritual. Então você pensa na hora e você não faz. Mas tudo que você fez, você pensou antes. E você vive o que você pensa. Então é importante a gente policiar os nossos pensamentos para que tenha vitória nas lutas espirituais. Para que tenha vitória nas lutas espirituais, eu tenho que policiar o meu pensamento em nome do Senhor Jesus. E também tem a luta espiritual que é externa. Qual é a luta espiritual externa? O diabo, ele usa pessoas. Ele entra nas pessoas para tirar a sua paz, para dizer palavras para você ficar para baixo, para te enfrentar, para te humilhar. Então isso também é uma luta espiritual, mas você vence, não é gritando, não é xingando, não é dando soco em ninguém, porque é uma luta espiritual, não é física. Por isso foi lido aqui na palavra que o pastor Israel, ele acabou de ler. A luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades e principados, nos lugares celestiais. Então o que você tem que fazer? Tirar esse demônio da sua vida em nome de Jesus, que está tentando te prejudicar. E para tirar você vai ter que fazer o quê? Orar, jejuar, santificar a tua vida e vigiar também. Evite ficar perto daquela pessoa que você sabe que está sendo usada por Satanás. Procure não ficar perto. Se você for obrigado a ficar perto daquela pessoa no trabalho, em algum lugar, você vigia, fique em espírito. Fique em espírito. E não deixe que aquilo venha a roubar a tua paz. Irmãos, então é necessário que nós venhamos a usar toda essa autoridade espiritual que o Senhor nos concede em nome, tanto para as lutas externas, que são pessoas usadas pelo inimigo, e também as lutas internas, que somos nós, com nós mesmos, às vezes até, E colocando em prática, os irmãos vão ver, irmãos, uma grande atuação do Espírito Santo na tua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus deu esse poder para você vencer qualquer luta espiritual em nome de Jesus. Amém? E nós devemos usar essa autoridade para quê? Para pregar, essa autoridade espiritual, orar a Deus para pregar, para falar a verdade para as pessoas, para se defender às vezes também de acusações, de mentiras. Como isso? Usando a própria palavra do Senhor. Você tem essa autoridade. Se alguém chegar para você, claro, com respeito, com amor, mas se alguém chegar para você, falar alguma coisa que não é de Deus, você tem toda a autoridade, com amor, com respeito, de você dizer a verdade para aquela pessoa e não temer. Isso também é autoridade, A pessoa pedir para você fazer uma coisa que não é de Deus, você tem a autoridade de dizer, eu não vou fazer porque eu sirvo o Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Diga amém, Jesus. É não ter medo e nem vergonha. Se a pessoa chegar para você e falar, vamos fazer isso, e você sabe que aquilo não é de Deus, você tem toda a autoridade de dizer, não, você vai fazer, é você e Deus, mas eu não quero fazer porque eu sirvo o Senhor. Você não tem que dar a satisfação, você tem que servir a Deus, você tem que honrar a Deus. Então nós temos que também usar essa autoridade, de dizer não, dizer não para o pecado. Você sabe que aquilo é pecado, você tem autoridade, mesmo que é uma tentação, mesmo que é maravilhoso, mesmo que é gostoso, mesmo que seja o que for, mas não é de Deus, é pecado, e o pecado leva à morte espiritual, a morte física, a separação de Deus. Então o que você tem que fazer? Você tem que usar essa autoridade para dizer não para o pecado. Ou se você pecou, deixe de pecar, Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, Não, se você está cometendo algum pecado, você tem toda a autoridade e oportunidade também
né? O nosso Deus é tão maravilhoso que você pode chegar até o Senhor, ter uma conversa com Ele, pedir perdão, falar: Senhor, me perdoa, me dá força, eu não quero mais pecar, e a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, Senhor. E o Senhor te dá graça, e o Espírito Santo te dá força para você não fazer mais aquilo. Mas nós temos que vigiar, né, irmãos? Temos que vigiar, procurar fugir daquilo que nos dá tentação, né? Nunca ficar sozinho com certas pessoas que você sabe que é perigoso você ter problema. Então precisa vigiar também. Mas toda essa autoridade o Senhor te deu para vencer os vícios, né? Ah, pastor, eu vou começar uma luta. É importante nós primeiro, né, detectar que nós estamos com um problema. Olha, eu estou com um problema. O maior erro é a pessoa ficar vivendo achando que é normal, porque o inimigo quer isso. O inimigo quer que você fique vivendo achando que é normal, um pecado, normal um erro. Não, você tem que ser sincero com Deus, e Deus se agrada de pessoa sincera. Chega diante do Senhor, abre o jogo com Deus, fala: Senhor, olha, eu estou fazendo isso, eu não tenho força, me dá força, Senhor. E o Espírito Santo vai encher a tua vida de poder, você vai conseguir. Oh, glória a Deus! Porque sozinho nós conseguimos, irmão. Não, sozinho ninguém consegue nada. Mas o Espírito Santo vem em nossa vida. Ele toca em nós, nos dá força para poder sair daquela situação. Pode ser a maior emaranhado que for, né? Pode ser uma teia de aranha de tanto problema. Mas o Espírito Santo vai lá e começa a tirar teia por teia. E o nome de Jesus é glorificado. Basta você usar a autoridade e buscar isso da parte do Senhor em nome de Jesus, né? Então usar essa autoridade que nós dizemos, não aceitar os pensamentos ruins, né? E também quando for tomar decisões, sempre tomar decisões pela palavra de Deus em nome de Jesus. Agora, autoridade espiritual também com poder, irmãos. Pastor, eu quero trabalhar na área de libertação. Pastor, eu quero realmente ter esse poder de Jesus, né? Para expulsar demônios, colocar a mão sobre as pessoas e as pessoas serem libertas. Eita, glória a Deus, né? Se libertas, ou colocar a mão, as pessoas serem curadas, pastor. O que eu tenho que fazer? Então você tem que santificar a tua vida. Jejum, oração, vigilância e santificação. Aí entra a santificação. Guarda a tua mente, né? Separa a tua mente para Deus. Não deixe que os frutos da carne façam parte da sua vida. Quem trabalha com libertação não pode ter fruto da carne. Inveja, ciúme, né? Ira. Tem que perdoar se tiver mágoa de alguém, tem que perdoar de verdade, porque senão você vai fazer a libertação e vai ter problema. Então tem que se libertar, santificar a tua vida e ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, né? Que ora, repreende os demônios, coloca a mão e pessoas são curadas, coloca a mão e pessoas recebem o poder de Deus. Oh, glória a Jesus, né, mas então isso também é autoridade, é uma outra área da autoridade espiritual, né, para os servos do Senhor. E também uma coisa muito importante que os irmãos devem fazer, que muitas das vezes esquecem de fazer. Se você se sentir, uma vez eu estava no carro, mas eu comecei a pensar umas coisas tão tristes. Estava no carro sozinho, e eu estava bem, eu estava feliz, e de repente veio aquele abatimento, de repente veio aquela tristeza. Aí o que eu fiz? Eu usei a maior autoridade da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Eu usei a maior autoridade que foi dada para nós, irmãos, que é o nome de Jesus. A maior autoridade da terra, o nome de Jesus. Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no nome de Jesus no céu e na terra. Aí o que eu tenho que fazer? É a mesma coisa, eu estava trabalhando de madrugada, 2 horas da manhã. Eu estava trabalhando lá, de repente eu vi um homem com uma capa preta passando. Eu falei: eita Jesus, é luta espiritual, é Satanás. E Deus me permitiu ver, para quê? Para mim usar essa autoridade em nome de Jesus. Aí o que eu fiz? Eu levantei as minhas mãos e disse assim: que o Senhor te repreenda, Satanás. Saia daqui em nome de Jesus. E automaticamente sumiu, desapareceu. E é isso que você tem que fazer também. Quando você está com maus pensamentos, quando você está muito triste, quando você está pensando coisas erradas, levante a tua mão e diga: que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai do meu pensamento em nome de Jesus, Satanás.
E você vai ver o poder de Deus, irmão. Não é eu te repreendo, não. Tem pessoa que fala, eu te repreendo. O poder é muito pequeno. Lá em Judas 9, primeiro 9, que é um versículo só, Judas, diz assim, que Miguel, ele disse a Satanás, quando que Satanás tentou roubar o corpo de Moisés, Miguel disse assim para Satanás, que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. E Satanás teve que bater em retirada na hora. Então não é que eu te repreendo, é que o Senhor te repreenda. É a maior força, maior autoridade de poder para mim e para você. Que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Acaba na hora. Acaba o poder do mal. Acaba o pensamento ruim. Acaba a tristeza. Vai embora. Faça o teste para você ver, depois você me conta. Uma vez eu estava no carro, irmãos. Aí veio aqueles pensamentos igual eu disse. Dentro do carro eu disse, que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Saia daqui. Na mesma hora, irmãos, clareou o carro. Os pensamentos foram embora, a alegria voltou. E o nome do Senhor foi glorificado. Então use a autoridade em nome de Jesus e vença toda luta espiritual da tua vida, porque o Senhor te deu poder e te deu poder em nome de Jesus. Chega de abaixar a cabeça, chega de ficar aceitando a situação. Chega disso. Tem pessoas, irmãos, que ficam abraçando a tristeza, abraçando os problemas. Jesus não tem isso para a minha vida e nem para a sua vida. Eu preciso reagir, eu preciso agir, eu preciso exercer a autoridade e o poder de Deus. E usando esta autoridade eu vou ter paz e vou receber a bênção e a libertação. E o Senhor me abençoará em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa autoridade, se coloque de pé em nome do Senhor, eu quero orar por você.